Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso e agradecido por isso, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Groups, do Yahoo Resposta. Obrigado a você que acompanha nosso trabalho aqui nas várias mídias sociais que nós temos, né? Nós temos várias, né? São gratuitas, são aplicativos gratuitos que eu mesmo tento disponibilizar para você aí do outro lado o conteúdo. A gente tem que desenrolar o conteúdo aqui, colocar naquela plataforma, nós mesmos, né, para chegar até você. Então, o blog a gente coloca lá, coloca no YouTube, coloca nas podcasts da vida, enfim, e aqui esse áudio vai se transformar no formato para o YouTube. Eu aprendi a fazer isso, eu ainda vou fazer um tutorial ensinando você, meu amigo, minha amiga, a como converter o áudio no formato para o tubo do YouTube. Olha que bacana, olha que interessante. Dito isso aí, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada todas as vidas. Um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai de montão. Hoje, dia 17, né, de maio de 2025, no meu relógio são exatamente 17 não, hoje é dia 18, tá? 18 de maio de 2025, no meu relógio são exatamente 20 horas e 43 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, hoje domingo, né? Finalizando o domingão, amanhã é segunda-feira, né? Enfim, mais uma semana de trabalho para nós aí. Vamos que vamos. Eu queria passar aqui para lembrá-los de que um contingente interessante no nosso canal, do YouTube, né? E no Blogger também, e nas podcasts. O YouTube superou a marca de 15 mil inscritos, ó. Meu pai, com todo o Shadowban que tomamos, chegamos a mais de 15 mil seguidores no YouTube. Se não fosse o Shadowban, com certeza estaríamos com mais de 100 mil inscritos no nosso canal, nesses 17 anos que nós estamos na atividade do front aqui. Sem contar o Pessoa a Pessoa, Book Distribution, Yagia Sankita na Praia e Adiante Risso Medassá. Há muitos anos, já mais de 33 anos, esse ano completou, né? E, enfim, do Yahoo Groups, Yahoo Respostas, o e-mail, 26 anos, né? Madresita de Deus. Então, pessoas que me conhecem pessoalmente, até hoje acompanham meu trabalho, obrigado a você. Pessoas que gostam desse conteúdo, e nosso conteúdo é variado, porque andarilho utópico, né? Andarilho vai andar por aí, né? Não faz acepção de pessoas, se a pessoa é rica ou pobre, o que quer que seja, se é alto, se é baixo, qual é a orientação sexual. Meu irmão, eu sou conservador nos meus costumes e liberal com os outros. É essa que eu aprendi com Srila Prabhupada, nosso amado mestre espiritual, Jagadguru. Então, como a cultura milenária indiana, o Vaishnavismo e o hinduísmo, que não é um termo correto, é muito forte no nosso canal, e muitas pessoas gostam desse conteúdo, tanto no blog, tanto na podcast, quanto aqui no YouTube, né? Então, eu vou lembrá-los que no dia 6 de junho de 2025, que cairá numa sexta-feira, vai ocorrer, no nascer do sol, começa o Pandava Ekadasi, ou Nirjala Ekadasi, ou o Bhima Ekadasi, tão famoso Bhima Ekadasi. É o jejum mais importante do ano, vamos dizer assim. Lógico, os Ekadasi são importantes. Importante porque eu quero trazer essa data para você, né? E no dia 23 de maio, né, essa semana aqui, deixa eu baixar um pouco o volume aqui, ó. Adipurusha. Tá, Rubadinho. Então, no dia 23, que vai ocorrer nessa semana aqui, na próxima sexta-feira, vai ocorrer o Apara Ekadasi, o jejum de Ekadasi. Então, um contingente interessante dos nossos seguidores fazem o Ekadasi. Às vezes fazem, às vezes não fazem. Pessoas que são lacto-vegetarianos, pessoas que não são lacto-vegetarianos, pessoas que são católicas ou de outras religiões, não importa. A pessoa vai fazer o jejum para Deus e ela entende essa mensagem nossa e ela guarda esse dia, né, consagra esse dia para Deus, e muitas pessoas estão fazendo. Mais ou menos 2% dos nossos seguidores fazem o jejum, né? Tem aqueles que são assíduos, tem aqueles que fazem de vez em quando, beleza ou não? Então, é um contingente, se você for ver, 2% aí é pouco, né? Mas se você for ver de 15 mil, né? 10% daria
1.500 pessoas, né? 1% vai dar 150 pessoas. Então, mais ou menos 1%, 1,5% a 2% fazem o jejum. Então, mais ou menos umas 150 pessoas por aí, né? Tem pessoas que são assíduas, tem pessoas que não são assíduas. E tem aquelas pessoas que fazem perguntas relativas a isso. Eu estou recebendo bastante, né? Eu até fiz vídeos explicando sobre o jejum de Ekadasi, o Shri Ekadasi. Então, passando para lembrar essa data aí, né, do Pandava Ekadasi, ou Nirjala Ekadasi, que é o Ekadasi auspicioso aí, esse dia de jejum que você vai consagrar para Deus aí, vai resguardar esse dia para Deus, vai cair numa sexta-feira. Enfim, tem várias maneiras de você fazer o jejum. 2 dias ou um dia antes de chegar esse dia, no dia 4 ou no dia 5, vou fazer um vídeo, uma podcast explicando sobre o jejum e lendo a história do Bhima Ekadasi. Nirjala quer dizer sem água. Esse jejum é diferente porque ele é um Ekadasi, que é o jejum de grãos e cereais, que é feito no 11º dia da lua. Mas aquelas pessoas que quebraram o jejum, tem dois jejuns por mês, né? E tem aquelas pessoas que no ano que passou, volta 24 Ekadasis atrás aí, o ano que passou, até a data do dia 6 de junho. Então, quando você faz o jejum completo, sem comer nada também e sem tomar água, é como se você tivesse feito o jejum o ano inteiro. Beleza? Então, para aquelas pessoas que quebraram o jejum, o ano anterior, até a presente data do dia 6, entendeu? Então, todos os recados anteriores a ele, né? O Aparecada, esse aqui vai correr agora, né? E os outros desse ano, do ano passado, né? Até remontar o dia junho de 2024, é como se você tivesse feito os 24 jejuns do ano corretamente, se você fizer, se você conseguir fazer sem comer nada e sem beber água. É como se você conseguisse fazer todos os jejuns, você vai ficar... E todos os benefícios oriundos do jejum do ano que passou, você vai receber esses benefícios materiais e espirituais. Então, é uma grande oportunidade que você tem, né? Por que isso acontece? Porque na história vamos ver que ele tem o nome de Bhima Ekadasi, e dos Pandavas, né? Todos eles faziam o jejum de Ekadasi, e Bhima não conseguia fazer, que era um dos irmãos Pandavas, né? Era o irmão mais novo de Yudhishthira Maharaj, que era o mais velho. E Bhima não conseguia fazer, ele não controlava o Vrikara, o fogo da digestão ali, que consumia, ele comia, só comia quando ele ficava satisfeito. Ele falou assim, eu não consigo fazer jejum de Ekadasi não. E se tiver um jejum que eu posso fazer aí no ano, eu vou fazer esse jejum, mas os 24 eu não consigo não, os 23, né, no caso. Se não for o ano bissexto. Se for o ano bissexto, serão 26 Ekadasis. Então, quem faz jejum nesse dia, por causa de Bhima, né, é relativo a Bhima, é como se tivesse feito o jejum o ano inteiro. Então, você vai alcançar todos os benefícios dos 24 Ekadasis. Olha que bacana, olha que interessante. Então, essa é a oportunidade que você tem. Por que isso acontece? Porque Deus ele vai atender todas as demandas. Todas as contradições acabam em Deus. Entende? Todas as questões que são relativas a Deus, histórias relativas a Ele, parafernália, tudo que é relativo a Ele, né, não tem diferença para Ele. Então é a pureza suprema. E nós estamos nesse mundo, estamos de passagem, né? Então, meu amigo e minha amiga, todas as contradições em Deus e todas as questões relativas a eles e seus devotos puros é perfeita e completa. Como diz o Shri Ishopanishad no seu mantra de invocação, já fizemos recomendações desse livro, né, que é um dos 108 Upanishads, tem mais de 5.000 anos que ele foi escrito, que ele existe tem tempos imemoriais, né, desde que o mundo é mundo existe, o mundo, o universo inteiro, ele existe, tá certo? E ele fala Om Bur, né? Om Purnam Adaha Purnaidam Purnam Purna Udyatyate Purnasya Purnadaya Purnaeva Vasishyate. Ou seja, o Senhor é perfeito e completo
E por ser perfeitamente completo, todas as emanações dele, que somos nós, a alma, são perfeitamente equipados com todos o completo. Muito embora muitas unidades completas emanem de Deus, saia de Deus, né? Ele permanece em equilíbrio completo. Então, todas as contradições acabam nele. Ele pode fazer qualquer coisa, entende? Então ele acaba com todas as contradições. Todos os rios, a gente sempre dá esse exemplo, vão desembocar no mar. Aquele pequeno rio que não consegue chegar no mar, ele vai chegar num rio principal e do rio principal vai chegar no mar. Então, tem vários caminhos que vão levar a Deus. E ele vai atender todas a demanda. Ele é Deus. Ele pode fazer isso. Porque tem vários tipos de intenções das pessoas, né? Então, por isso que ele é Bhava Grahi Janardana, ele sabe das nossas intenções. Eu não sei da sua intenção, você não sabe da minha intenção. Estou falando uma coisa sincera para alguém, a pessoa não sabe, pô, será que esse cara está sendo sincero comigo? Eu não sei. Mas Deus, ele está no nosso coração, ele sabe das nossas intenções, né? Então, cada um tem uma intenção, uma busca, e tem um modo da natureza que a pessoa está condicionada. Bondade, paixão, ignorância. São as algemas que nos prendem a esse mundo. Essa questão de quem está na bondade vai viver o mundo no modo da bondade, sattva guna, e assim por diante. Então, por causa dessa questão, cada pessoa, né, vai ser atendida, e Deus, ele tem essa capacidade. Então, quando você lida com o espiritual, todas as contradições se acabam. Bhakti Yoga é isso, não importa, do começo ao fim. Você não precisa estar, porque você vai ter que praticar isso depois de tanto tempo, para controlar aqui, não. Desde o começo até o fim, a Bhakti Yoga já te dá direta percepção, direta conexão com o Supremo. Isso aí é a atividade mais benéfica para você e para a alma que está dentro de você. Então, tem um outro verso das Escrituras, né? Muito interessante, que é cantado, que chama-se o seguinte: Om apavitra pavitrova sarvavastangatopīva yasmare pundarikaksham sa bhāryantaha sruti Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Om, se alguém é apavitra impuro, ou pavitra puro, ou mesmo em todas as outras condições, aquele que se lembra de Pundarikaksha, outro nome do Senhor Vishnu, que significa literalmente olhos de lótus, ele se torna puro, tanto externamente quanto internamente. Se você se lembra de Vishnu, de Deus, não importa o que seja que você esteja fazendo, você é puro ou não impuro, você se torna puro, tanto externamente como internamente. Então, quando você dedica e faz o jejum de Shri Ekadasi, nesse dia, com conhecimento ou sem conhecimento, essa atividade está relativa ao quê? Ya Smare Pundarikaksham Sa Bharyantara Sruti. Então, ou mesmo em outras palavras e condições que se lembre de Pundarikaksham, ou outro nome do Senhor Vishnu, que significa literalmente com olhos de lótus. Então, meu amigo, você está na vida condicionada. O que é vida condicionada? Essa vida que você está levando aí, né? Nós estamos levando uma vida, nós acreditamos em muitas coisas, mas no final das contas nossas, qual que vai ser nosso destino final aqui nesse mundo? É isso que você pensou aí. Então, meu amigo, eu tenho um karma, beleza, você tem um karma seu, né? Você tem seu mapa astral aí, você está ali preso ali à roda do samsara do karma. Pô, meu irmão, como que eu posso aliviar isso? Então, o jejum é um modo de você conseguir ter forças para buscar o espiritual, para buscar a suprema pureza, que é Deus, que está acima dos astros e dos semideus, que controla os mapas astrais aí, e você dar uma mudança, porque o karma das 5 verdades que existem dentro do Bhagavad Gita e da literatura védica é aquilo que pode ser alterado, modificado, né? Através da associação com Deus. Então, quando você faz o jejum nesse dia conscientemente ou inconscientemente, você vai aliviar a sua aflição material.
de repente você vai passar por uma catástrofe na sua vida, daqui um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, por fazer esse jejum, você consegue amenizar a questão. Você ia perder um braço, de repente só leva um arranhão, né? Você está com a vista aí bem ruim, você olha para Deus, oh Deus, me ajuda aí, me dá mais saúde aí, para mim conseguir fazer coisas boas com a minha visão, não é isso ou não? Então você vai tendo forças dentro do seu coração para fazer isso, porque Deus vai te inspirar dentro do seu coração, porque Ele está dentro da gente também, né? De repente você vai passar uma tribulação material, de repente você não vai ficar rico, mas você vai conseguir passar pela tribulação. Às vezes você não consegue passar, mas no caso aqui, se você faz esse jejum, você consegue passar pela tribulação. O justo consegue, vai vir as tribulações para o justo, né? A Bíblia fala isso, mas ele conseguirá passar pela tribulação. É isso que eu estou querendo falar. Então, Om Pavitra, Pavitrova, Sabhavastam, Gatopiva, Yat Smare Pundari Kaksham, Sabhantara, Sruti, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Então, se você cantar os santos nomes de Krishna, Iram, Irari, Hari, Radha, nesse dia, né? Cantar para Deus qualquer oração de qualquer língua que você aprendeu aí, não importa qual que seja a tradição, vai dar um resultado benéfico para você. Se você cantar Hare Krishna Mantra nesse dia específico, mais ainda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Essas 16 palavras é o mantra da salvação para a Era de Kali. A Era de Kali está tudo zoado, está tudo corrompido, né? Então, através de cantar os santos nomes de Deus, ele vai purificar nosso coração e limpar o espelho da mente. Então, você vai ter mais pureza que vai vir dentro de você, porque você tem isso. Mas o mundão, com seus vícios e com as suas contradições, desvirtua e corrompe essa questão boa que nós temos. Então, através de práticas devocionais, da Bhakti Yoga, através do jejum, que é serviço devocional também, você limpa essa poeira da mente e começa a ver as coisas com mais clareza, com mais centralidade. E as influências nefastas do mundo material, de Kali Yuga, que era da desavença, hipocrisia e mentira, né? E desorientação, você ameniza. E se você tiver um incenso na sua casa aí, o incenso nós usamos para isso, se tiver um quadrinho de Krishna, até de Jesus Cristo, qualquer coisa que seja, ofereça para ele, né? Mirra. Jesus Cristo, ele recebeu mirra, ouro, mirra, incensos, né? Não é verdade ou não? Então o incenso é usado desde tempos memoriais para quê? Não é só para perfumar a casa, é para você oferecer para Deus e aquela essência, aquele cheiro vai purificar o ambiente. Entende? Você vai sacralizando o ambiente. Você pode profanar um local. Você que assistiu Supernatural, né? O Jim Winchester ali e o Sammy Winchester, né? Samuel Winchester. Você via que tem lugar que está profanado, né? Você lembra disso? Eu estou falando essa linguagem para você porque o interessante para mim é que você pega a visão do que nós estamos passando. Então, na comunicação nós temos o signo, o significado e o referente. Às vezes nós ficamos presos no signo, no significado, mas não temos ideia do referente. Quando eu dou esse exemplo para você do supernatural, você capta, você pensa, pô, é mesmo, tem aquele lugar lá que o pessoal estava amaldiçoado, mas tem lugar que você pode se tornar uma bênção. Você pode ter um localzinho na sua casa, um cantinho que você tenha, que você reserva para fazer atividades religiosas. Na Índia sempre tem isso, né? A pessoa resolve um canto. Pode ser a casa mais paupérrima que tenha. A pessoa pode morar na rua, mas tem um cantinho que ela fala, vou oferecer incenso aqui nesse cantinho. Eu vi isso na Índia, eu estive na Índia, em Nova Delhi. É uma loucura total, um caos total. Em contrapartida, em Vrindavan é outro humor, né? Então você tem várias Índias dentro da Índia. Mas enfim, você tava, a pessoa dormia na rua, mas oferecia um incensinho no cantinho ali para a deidade dele, para a imagem ali e tal. E vamos que vamos. Ele encontrava naquela miséria que a pessoa estava vivendo um tempo para dedicar a Deus, para devoção. Porque às vezes a pessoa esquece, né? Às vezes a pessoa fica inebriada, com tanta dificuldade, esquece de não tem tempo de adorar a Deus, né? Então, nesse dia específico, do Pandava Ekadasi, que você faz o jejum completo sem comer e sem beber água, você que já quebrou o jejum esse ano, né? Que não conseguiu fazer o jejum, é uma oportunidade de você ficar em dia com o jejum. E você que já sempre está fazendo jejum, você vai fazer o jejum normalmente. Se você quiser não comer nada, você não vai comer nada. Se você quiser só comer frutas, é considerado jejum também, né?
o leite pode ser consumido? Pode, mas em Caliuga, esses leites que eles vendem por aí, longa-vida, estão muito batizados, né? Tem muita lecitina de soja, né? Tem muita questão que eles colocam no leite, ou outra coisa de grãos ali, que você vai quebrar o recado, assim, né? Então, o queijo é a mesma coisa, então não dá para confiar. Na dúvida, não avance, né? O sinal. Entende? Então, desejo tudo de bom para você, meu amiguinho, minha amiguinha que acompanha nosso canal. Obrigado por você estar fazendo o E-Cadastro. Você que não tem condições de fazer o E-Cadastro, por ouvir a história, que eu sempre estou contando 2 vezes ao mês aqui no canal. E se você pronunciar o nome dos 24 E-Cadastros, 26, né? No ano bissexto é 26, você alcança o mesmo resultado de quem fez o jejum. E se você pronuncia aí no Panda Ecadas, se não é qualquer Ecadas, se você pronuncia o nome dos 24 Ecadas, 26 Ecadas, né? Também no ano bissexto, né? Esse ano bissexto é o seguinte, que nas tradições milenares indianas, né, védicas, o mês tem 28 dias. É o calendário lunar. Então, a semana tem 7 dias, cada dia da semana é presidido por uma personalidade, né? Segunda-feira é a Lua, é Chandra, né? Soma, a Lua, que é aquele princípio maternal. No mapa védico, quando você vê a presença da Lua, por exemplo, né? Questões relacionadas com a mãe. Conforme onde está posicionado a Lua ali, pô, conflito com a mãe. onde está, por exemplo, o Sol na 4ª casa, que é a casa da mãe, Matrubhava, né? Eu fiz um mapa de uma pessoa que eu conheço, né? Muito. E o filho dessa pessoa, né? Nasceu de noite, né? Significa nascer de noite, né? É a ausência de luz, ok? Significa que o Sol vai ser a influência do Sol que impulsiona para você ter um direcionamento, vai ser difícil. E a presença paterna vai ser meio ausente, o pai, né? E conforme o Sol está debilitado, né? O que ocorre? A criança, aquela pessoa pode perder o pai na juventude. Que louco isso, né? Por causa dessa questão do Sol, né? Então o Sol vai reger aí, que é o Surya, né? Essa deidade que preside o Sol. Ele tem os Adityas, né? Que são 2 entidades que estão junto com o Sol também, que representam os 12 meses do ano, né? Cada mês é dedicado a dessas personalidades, ok? Então, quando você faz o jejum ali, você vai amenizar tudo isso também, né? Você vai transcender, na verdade, tudo isso aí, né? Então, você vê a ausência do pai, né? Ali naquela questão ali, ok? E você vê que a presença da mãe vai ser mais forte. Então, sempre que uma criança nasce de noite, né? Bem de noitão também, significa que o ego da mãe, a questão da mãe, né? Foi mais forte que o pai. Então, a mãe vai tomar o lugar do pai na prática diária de ser a pessoa que vai mostrar o caminho. Vai puxar, vai ser o pai. Tá de saia ali, mas é o pai, né? Enfim, né? Engraçado isso. E por coincidência, esse garoto que nasceu esse horário, né? Eu conheço muito bem, né? Engraçado isso. Então você vê que a literatura védica está repleta dessas questões aí. Quando você faz o jejum, você vai transcender todas essas questões que nós estamos falando aqui. Você vai amenizar. E tem uma outra questão que você tem ali sobre caridade, quando você faz caridade. Aquilo que você economizou no jejum, dê em caridade. E essa caridade, quando você faz, vai amenizar também os sofrimentos da tua vida. Repartir, né? É o Vastu Shastra, que quando chegou na China, se tornou vasto, se tornou Feng Shui, ok? Então é isso, compartilhar, dividir, contribuir, sair do caminho errante e ir para o caminho mais acertado possível. É isso aí, e essa oportunidade de fazer o Bimecada, se você que queira aí ter alguma questão diferente. Na próxima sexta-feira dessa semana aqui, vai ocorrer o Aparecadas. Passando para lembrá-los sobre isso, porque muitas pessoas gostam de fazer o jejum e às vezes a pessoa, quando chega a notificação dos nossos vídeos, né, já é o dia de casa, se a pessoa, pô, já quebrei o jejum, pô, já tô comendo aqui grãos, né, e cereais, né, enfim. Então eu tô antecipando aqui para a pessoa vai saber que nessa data, dia 6 de junho, vai ocorrer
o Bima, o tão famoso Bima Ekadasi aí. Então eu desejo a você que você consiga aí. Você quer ter alívio do seu sofrimento material, nos relacionamentos, em qualquer coisa que seja, busque por Deus. Não importa a sua religião aí que você tenha, aquele momento de você buscar por Deus, de se reconciliar com Ele, Ele está no seu coração, Ele está fora de você. A caridade, olhar para aquele irmãozinho que está paupérrimo ali, quando você faz isso, né, os caminhos, seus caminhos também serão abertos, né? Enfim, nós estamos nessa vida porque nós temos que alcançar algo. Materialmente falando, a gente pode fazer muitas coisas, mas e o espiritual? Como é que fica isso aí, né? Então tem coisas que transcendem essa questão. Uma coisa que o pessoal fica pensando, por exemplo, quando a pessoa morre, né? Por acho que é 3 minutos ou 7 minutos, né? O cérebro fica em atividade. Olha que louco. A pessoa morreu, mas o cérebro está em atividade. E puxaram lá um negócio, uma máquina que fizeram ali, sei lá, de ressonância, né? E a pessoa estava lembrando de coisas ali, que ficou armazenado ali. Mas peraí, se a pessoa morreu, né? Parou tudo, como que ela está pensando em algo aí? Então, muitas pessoas têm dúvida, por que isso acontece? Por que isso acontece? Será que a vida acabou, não acabou? Olha só, quando você vai para a literatura védica indiana, meu amigo, você vai ter resposta para tudo. Então, nós temos o corpo grosseiro e o sutil. O corpo grosseiro é feito de terra, água, fogo, ar, éter. O corpo grosseiro, beleza ou não? O corpo sutil, que vai revestir a alma que dá vida ao corpo, né? O corpo sutil, aquele que não aparece, é composto de mente, inteligência e ego falso. Esses elementos sutis você não consegue ver. Ele vai enclausurar a alma ali dentro ali. Tá ok? Quando a pessoa morre, o corpo grosseiro foi destruído, mas o corpo sutil não. E aí está a prova dessa ressonância magnética aqui. Então, você vai fazer uma travessia, cara. Você vai para um plano ali, meu, que você vai ser julgado. E quando você vê um mapa de uma pessoa, você vai, opa, tem uma pendência aqui, ó. Ó, você tem um conflito com a tua mãe, que você tem que resolver. E você tem que acertar essa questão que não acertou na vida passada. Você tem problema de relacionamento com as pessoas porque você foi líder religioso em outra vida e nessa vida você vai ter dificuldade das pessoas acreditarem em você. Então você tem que trabalhar essa questão nessa vida. Então, tudo isso você pode resolver através de entregar a sua vida para Deus. Quantas pessoinhas aí, né? Estou me estendendo um pouquinho, mas já a gente vai finalizarmos essa questão. Quantas pessoinhas, né? Que às vezes a gente fala sobre a igreja, né? O ir para a igreja não é um problema, né? Ah, tem pessoas do mal na igreja. Lógico que tem tudo. Ela aceita tudo. Tem pessoas, mas quando a pessoa vai em nome de Deus, ela vai com esse objetivo, ela tem um ideal puro ali. E Deus vê a intenção da pessoa, ele está no nosso coração. Esqueça o ambiente, mas ele está no ambiente que ele foi buscar por isso. E quando ele faz isso, o ato de fazer isso vai ajudá-lo a resolver muitas questões internas dele, ok? Entende? Então, a devoção é isso. Se dá um passo em direção a Deus, ele dá 10 em tua direção. Entende? É essa a questão. Então, a oportunidade está aí. Cante os santos nomes, cante os santos nomes do Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara Shiva Segura, Bhaktavinda. Seja feliz, canta Ave Maria, canta o Pai Nosso, canta o Credo. Canta, meu filho, canta para Deus que a sua vida será bem sucedida. Faça caridade. Aquela roupa que está ali empoeirada ali, que você não usa mais. Meu irmão, dá uma lavada. Se ela está bem asseada ali, dê em doação aquela questão, aquele objeto que está na sua casa lá. Meu irmão, passa para frente. Não é isso não? Feng Shui aí, o Vastu Shastra, enfim. É isso aí. Então, dia 6 de junho, é o Bhima Ekadasi, o Pandava Ekadasi, Nirjala Ekadasi, que se você faz o jejum completo sem água, é como se você tivesse feito o jejum o ano inteiro. Se você pronuncia no dia do Ekadasi, o nome dos 24 Ekadasis, é como se você tivesse feito o jejum pelo ano inteiro. Então você no Bhima Ekadasi você faz o ano retroativo,
que você tivesse feito todos os jejuns, e que se você pronuncia o nome dos 24 Ekadasi no dia do Ekadasi e faz o Ekadasi, é como se você tivesse feito o jejum pelo ano inteiro. Olha que benção aí para você também, se você pronunciar o nome dos 24 Ekadasi. Então, no dia que eu contar essa história, eu vou lembrar desse fato, só lembrando que Deus é Om Apavitra Pavitrova, Sarvavastam Gatopiva, Yat Ismare Pundarikaksham, Sabhyantaram Suti Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Om, se alguém é apavitra, impuro, ao gato que ele não comeu. Ou se alguém é pavitra puro, ou mesmo em todas as outras condições, aquele que se lembra de Pundarikaksham, outro nome do Senhor Vishnu, que é Deus, que significa literalmente aquele que tem olhos de lótus, ele se torna tanto externamente quanto internamente puro. Então, você está impuro aí, você acha, pô, João Maria, eu tenho que oferecer incenso para as deidades aqui, que eu tenho um quadrinho de Krishna, eu tenho um quadrinho de Jesus, sei lá, eu estou impuro, como eu canto os nomes de Hare Krishna, já está puro. Né? Faça isso que já era. Um abraço. Se você estava tomando banho, você pronunciar Hare Krishna, é como se o gancho estivesse caindo em você lá. É isso aí. Deus é absoluto, né? Então o nome dele não tem diferença. Onde é pronunciado, vai purificar a existência. De tanto que você praticar isso, você vai sacralizando sua vida. Então a sua aura vai ficando diferente, né? E vai atrair os sugadores também, né? Que vai fazer, né? Faz parte, né? E as pessoas do mal vão tentar te impedir de qualquer coisa. Também acontece isso que vai fazer, né? Então é isso, dia 6 de junho, Bhima Ekadasi, desejo a você que você consiga fazer o jejum. E para você que já vem fazendo com regularidade o jejum, é só fazer o que você vem fazendo sempre. E você que já quebrou algum desses jejuns, aí, durante o ano, é a oportunidade que você tem de ficar em dia com o jejum. Olha que bacana, olha que interessante. Então é isso aí. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida e cante Hare Krishna e seja feliz.